Meus irmãos, meus amigos, estamos nós aqui novamente para esse que é o último devocional da semana, né? Não, pois perdamos a esperança, né? E sim corramos e prossigamos para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, a gente vai começar agora, né? Com aquela chamada, adoração através do hininho. Esse hino é bem bonito. Eu não sei se eu vou conseguir cantar ele todo, mas vamos lá, tá? Deixa eu colocar para correr para ver se melhora um pouquinho aqui. Graça de Deus sem par. Deixa eu só confirmar aqui, se não me engano, 23º dia de devocional, olha só. Hoje vamos ler o livro de Levítico. Capítulo 1, versículo 4. Né? Lembrando que a gente sempre está acompanhando esse devocional aqui, ó, o talão de cheques do Banco da Fé, de Charles Spurgeon,
Você pode encontrar ele pela Ezion, é onde eu comprei com a Marcela, gente boa pra caramba. Se puder, dá uma moral lá pra ela, porque ela é muito gente boa, ela me indicou esse daqui. E, como sempre, a gente vai ler o texto, depois uma palavrinha de oração, e em seguida vamos comentar sobre o devocional, certo? Levítico 1:4. Levítico 1:4. Hoje eu tive que fazer o devocional um pouco mais tarde, porque a gente trabalhou ontem e a gente teve que fazer mais algumas coisas, tive que fazer mercado, e aí acabamos que estamos fazendo nosso devocional às 5. Daqui a pouquinho eu estou subindo para trabalhar, e se for possível fica em espírito de oração, e se quiser fazer um pouco mais do que o espírito de oração, a gente vai estar vendendo bobó de camarão, sopa de ervilha, caldo verde e canjica hoje, além do nosso famoso pastel lá na Raposo. Levítico 1:4. E ele colocará a mão sobre a cabeça da oferta queimada, para que esteja e seja aceito por ele, para fazer expiação por ele. Vamos novamente? E ele colocará a sua mão sobre a cabeça de oferta queimada, para que este seja aceito por ele, para fazer expiação por ele. Ou seja, ele colocava a mão na oferta que seria queimada, ou na oferta já queimada, e transferia a sua culpa, né? Ou transferiria a responsabilidade, ou faria uma troca para que aquela oferta alçada fosse em favor do mesmo. Vamos orar e vamos ver o que Charles Spurgeon também está falando aqui no devocional. Oremos então. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque hoje podemos estar aqui, podemos falar contigo livremente ainda nesse país, ó Pai, e porque tem nos ajudado e tem nos abençoado, Pai. Obrigado pela manhã, obrigado pela noite de sono, obrigado pelos trabalhos até agora, porque o Senhor tem nos ajudado e nos abençoado, Deus. Nos auxilia a falar mais de Ti, a pensar em Ti, a vivermos em espírito de oração, ó Pai, que é aquele espírito constante que podemos falar contigo a qualquer momento. Nós sabemos que precisamos sim também de um tempo separado, mas que nossa vida seja sempre em espírito de oração, pois assim a gente acaba diminuindo as chances de errar. Abençoa-nos, ó Pai, esteja conosco e que nossos ouvidos e coração sejam abertos para a Tua palavra agora, Pai. Esteja nos auxiliando a compreender um pouco mais do que Teu servo Charles Spurgeon escreveu acerca desse verso. E é isso que eu te peço, em nome de Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos lá. Para quem não sabe, eu gosto muito de Velho Testamento. E ele começa com o texto, né? E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que esse seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Eu achei a versão que ele colocou melhor do que a King James. A King James às vezes tem isso, porque é uma interpretação literal. Como a gente já tinha falado em algumas outras, as versões elas mudam entre si, mas o conteúdo é sempre igual. Se pela imposição de sua mão o novilho se tornou sacrifício do ofertante, quanto mais Jesus Cristo se tornará nosso pela imposição da mão da fé. Minha fé põe sua mão sobre aquela tua querida cabeça, enquanto como penitente permaneço, e ali meu pecado eu confesso. Se o novilho pode ser aceito por ele para fazer expiação, quanto mais o Senhor Jesus será nossa propiciação plena e suficiente. Alguns questionam a grande verdade da substituição. Quanto a nós, contudo, é nossa esperança, nossa alegria, nossa glória, ou seja, nosso tudo. Jesus é aceito para fazer expiação por nós, e é desse modo que somos aceitos no amado. Que o leitor tome cuidado de colocar imediatamente a mão no sacrifício completo do Senhor, para que, ao aceitá-lo, possa obter o benefício dele. Se ele fez isso uma vez, que o faça novamente. Se ele nunca o fez, que estenda a mão sem demora. Jesus será seu nesse exato instante, tão somente se você quiser. Apoie-se nele, apoie-se com todas as suas forças nele, e ele será seu, além de qualquer dúvida. Você será reconciliado com Deus, seus pecados serão apagados, e você será do Senhor. Bem, vamos pensar
em tudo que ele tem falado aqui. Na verdade, essa mensagem do devocional de hoje, ela é bem, como a gente pode falar, evangelística, né? Eu melhorei um pouco a câmera porque eu achei que assim ficou perfeitinha. É bem evangelística, ela fala sobre o sacrifício de Cristo por nós e como Levítico aponta naquela época para o sacrifício vicário de Cristo, o sacrifício substitutivo de Cristo. Sangue de cordeiros, de bodes, de ovelhas, eles não tinham o poder de te limpar, mas eles remiam o pecado como uma troca. Entende? Você ainda era culpado, mas você não seria executado por conta daquele pecado. E o pecado traz em si a morte. Ah, mas qual pecado traz a morte? Todos? É isso mesmo. A gente morre por conta do pecado. Adoecemos por conta do pecado e, infelizmente, vimos a colher tudo aquilo que plantamos. O que é a lei natural do mundo espiritual e da vida. Tudo aquilo que você plantar, você também semeará. Aquele que, então, vai plantar batata, ele jamais pode colher maçãs. Né? E até tem um provérbio, né, judeu, que fala: aquele que planta tâmara jamais as comerá, porque a tâmara demora mais de 100 anos para nascer. Isso tudo porque, às vezes, uma atitude boa sua, ela não vai reverberar agora. Né? Reverberar também é um sistema que a gente fala, que é antropomorfismo, né? Porque não são auxílios mentais que a gente pode utilizar para conseguir explicar alguma coisa. O sacrifício vicário de Deus, que é Cristo, ele é nos dado de forma a pagar suficientemente os pecados daqueles que foram escolhidos por Deus. Quem foram os escolhidos por Deus, como temos sempre falado aqui no canal, se não são aqueles que Deus já separou desde o início dos tempos para que eles entendessem a gloriosa mensagem. E a mensagem divina. A mensagem divina é aquela que Cristo se fez homem, veio em nós através de Maria e viveu aqui durante 33 anos. Esses 33 anos serviram para ele demonstrar como um ser humano deveria viver e qual seria o patamar, o sarrafo que você deveria alcançar. Nos 33 anos ele foi acometido de injúrias, de problemas que envolviam ele, mas jamais ele pecou. Ele foi inquirido várias vezes sobre como deveriam ser feitas as coisas, mas não por vontade de saber, e sim apenas para enredá-lo. Ele foi acusado de muitas coisas, como conspiração contra o governo, apenas por trazer a palavra da verdade. Né? E sofreu tentações. No deserto, ficou 40 dias e 40 noites, sem se alimentar, apenas pela palavra, sofrendo tentações como um ser humano. E sobre elas ele teve êxito. Após tudo isso, realizando milagres, pregando a doutrina, pregando a sã doutrina, ele foi levado à morte, porque o povo preferiu o que era errado e o filho da perdição o entregou. 3 dias após a sua morte, ele ressuscita, trazendo sobre si a nova aliança, que é a aliança de todos aqueles que nele creem, não perecerão, mas terão vida eterna junto a ele e junto ao Pai. Cristo estará sentado à direita de Deus, e nós, como filhos adotivos, em figura de linguagem, sentados ao seu lado. Tudo isso é importante quando a gente escuta um versículo desse sobre o holocausto, porque temos, por vezes, a ideia de que as obras elas poderão alcançar a Deus. E jamais as nossas obras poderão alcançar a Deus. Jamais nossas obras poderão chegar perto de Deus. Um sacrifício, um holocausto, matar um bichinho, não vai te deixar mais próximo de Deus ou vai te substanciar limpo perante Deus. Porque Deus é supremamente santo. E a sua santidade não pode ser manchada com os nossos pecados. Eu estava escutando uma pregação sobre Amós, e Amós estava falando, né, enquanto Amós falava dos outros povos, o povo de Israel falava assim: não, realmente, eles merecem, porque Deus perdoou 1 erro, 2 erros, mas a partir disso já não tem como. Só através de Cristo, só através da promessa.
E por vezes a gente está no mesmo erro do povo do Reino do Norte. Por vezes a gente se encontra achando que está em Cristo, achando que somos novas criaturas, mas perdidos e totalmente soltos, acreditando na fé que não é da fé da sã doutrina, que não é da fé da palavra e do evangelho, e sim na fé que vem da nossa mente. Cauterizamos a mente ao ponto de aceitar determinadas coisas para que a nossa vida se torne mais fácil, quando a nossa vida, na verdade, deve ser um desafio, como a gente falou há 3 devocionais atrás. Precisamos perseverar para sermos dignos do fruto da vida. Então, por que por vezes a gente se engana, né, acreditando que por sermos cristãos não vamos passar por problema, não vamos passar por provação, nem doenças, nem dificuldades, quando na verdade Cristo mesmo fala: tomai o meu jugo e o meu fardo é leve. Porque em Cristo levamos todos os nossos pecados para sermos purificados. Por que nos preocupamos então com coisas que não são essenciais? Outro texto ele retrata por que se preocupam com coisas que não são de comida e nem de bebida. Porque na verdade temos a ideia de que temos que resolver todos os problemas em um curto espaço de tempo, até de repente coordenarmos variáveis do universo. Na nossa mente isso acontece, mas não é isso que o texto fala. O texto fala para que nos aproximemos de Cristo, impondo nossas mãos, tendo a noção de que transferimos a Ele, entregando a nossa alma e nosso ser, a nosso viver a Ele, recebendo dele o senhorio, para que dessa forma o seu sangue vertido verta sobre nós e nos limpe de todo o pecado e impureza que está em nossos corpos. E dessa forma, no último dia, poderemos, junto a Ele, com roupas brancas, né, estarmos juntos em nossos corpos glorificados. Isso porque Cristo já foi e já foi glorificado, já demonstrou isso. Então, quando Cristo demonstra isso como sendo o primeiro da ressurreição, o primogênito, ele está querendo dizer que somos filhos adotivos e acontecerá o mesmo conosco. No dia determinado por Deus, seremos levados à presença dele, onde seremos transladados e nossas roupas serão brancas, nosso coração será branco. Nesse sentido que o texto fala. Não quer dizer que todo mundo vai usar memes. Não. Que todo mundo vai ter roupas claras, lavadas. As roupas, na verdade, elas simbolizam a pele, a carne, o corpo. Nosso corpo glorificado não carregará mais pecado, não carregará mais máculas, não carregará mais o pecado original, porque dele fomos limpos, porque dessa forma morremos para o mundo e nascemos para Cristo. Então que tomemos esse versículo de forma cristocêntrica. Eu vou ler novamente. Levítico 1:4, perdão. E ele colocará a sua mão sobre a cabeça da oferta queimada, para que este seja aceito por ele, para fazer expiação sobre ele. Que Cristo faça expiação por sua vida. Mas Cristo só faz expiação por sua vida a partir do momento em que você o reconhece como Senhor, você professa isso com sua boca, e com seu coração você consegue crer que Cristo ressuscitou dentre os mortos, e Deus o levantou dentre os mortos. Como o versículo diz: todo aquele que entre os homens me anunciar, me declarar, e com seu coração aceitar que ressuscitei dentre os mortos, esse será salvo. E esse também promete dessa forma: nenhum daqueles que meu Pai me deu estarão perdidos. Eu os salvarei e os ressuscitarei no último dia. Então que estejamos atentos quanto a isso, essa mensagem evangelística, né? E se por algum motivo você crê, siga Cristo, procure amigos, procure pessoas. Se quiser, me manda mensagem a pessoas que estejam inteiradas e queiram ajudar você no crescimento cristão, porque o crescimento cristão é o único crescimento que vai valer a pena você ter. Como a gente tem falado em outras pregações, o crescimento financeiro ele é muito bom, mas de que pode aproveitar se você não conseguir utilizar isso da forma correta, e sim apenas para acúmulo?
Um dia, todos nós teremos que nos prestar à presença de Deus e não levaremos nada desse mundo. Por isso é importante crermos e entendermos que nossa vida não é baseada no que conquistamos e nós não podemos alcançar a salvação por obras, ou por feitos, ou por merecimento algum, mas em Cristo. Essa pregação ela é um tanto séria e é uma exposição um tanto pesada. Então, vamos orando e agradecendo a Cristo por esse dia e por essa palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque hoje podemos estar aqui, podemos falar do Teu amor e essa mensagem tão cristocêntrica venha a nós em nossos corações para que entendamos, ó Pai, que devemos falar de Ti, ó Pai, a tempo e fora de tempo. Devemos entender mais da Tua palavra, não devemos errar nela, não devemos escorregar nem vacilar nossos pés, ó Pai. Firma nossos pés na rocha, e essa rocha é Tu. Que possamos entender cada dia mais de Ti e vivermos de Ti, Pai. Senhor, eu venho te pedir para aqueles irmãos que possam escutar dessa frase, dessas palavras, dessa forma, e entendendo, ó Pai, que Cristo é a verdadeira essência pela qual podemos um dia ser salvos, não por merecimento nosso, mas apenas por amor ao Seu nome, pela graça, que o Senhor venha estar com o coração deles. O Senhor os abençoe, o Senhor os traga para si, o Senhor os mostre o caminho, Pai. Os carregue no colo a um determinado local, para que ali eles possam congregar e auxiliar, ó Pai. O Senhor possa ter todo o cuidado, Pai, com esses novos irmãos, ó Pai, que nasceram novamente agora, ó Pai. Senhor Deus, venho a Ti pedir também pela vida dos nossos irmãos e amigos que têm visto a live. Se alguns, Pai, têm problemas de saúde, enfermidade, doenças, que o Senhor possa os curar conforme Tua vontade e Teu querer. Derrama Teu bálsamo, Pai, e dê calma e serenidade a cada momento que essas pessoas passam, Deus. Senhor, também te peço para aqueles que buscam uma oportunidade de trabalho, buscam se qualificar, Deus, que o Senhor possa estar com eles, abre as comportas do céu e que nunca falte nada na despensa dos seus lares, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que o mundo é muito difícil hoje em dia, Pai, e por vezes tem sido tão cruel. Mas que nenhum dos nossos irmãos venha passar necessidade, ó Pai, e possamos sempre ajudá-los, ó Pai, possamos nos preocupar com sua causa. Também te peço, ó Pai, por aqueles que, assim como eu, trabalham por conta, e que o Senhor envie clientes, o Senhor os abençoe, ó Pai, da forma que o Senhor quiser, mas o Senhor os abençoe, porque necessitamos de clientes, de vendas, de locais, da Tua bênção, ó Pai. Tudo é tão complicado quando trabalhamos por conta, porque temos a verdadeira noção de que podemos plantar, podemos adubar, podemos ter todo o cuidado, mas se o Senhor não der o crescimento, nada adianta. Então que o Senhor possa estar conosco, ó Pai, possa estar nos abençoando. Senhor Deus, eu te peço também que o Senhor venha estar com cada irmão e cada amigo, ó Pai, com a família de cada um, esteja com a minha esposa Tamires, esteja com a minha sogra, com meus pais, com minhas cunhadas, ó Pai. Esteja aqui com essa rua, Pai, que possamos ser um ponto verdadeiro de Ti. Também espero que o Senhor esteja abençoando a cada irmão, a cada amigo que vê a nossa pequeno devocional, pequeno pensamento baseado em Cristo. E que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, para que sejamos cada dia mais como Ti, ó Pai. Que a gente siga e prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, ó Pai. Que perseveremos em santificação, ó Pai. Que a perseverança dos santos seja algo contínuo em nossas vidas, ó Pai. Seja algo desejável e aprazível para nossas almas. E é isso que eu te peço, ó Pai. E peço também, ó Pai, que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, e as consolações do Santo Espírito sejam sobre nós, como sobre todos os irmãos espalhados por toda a terra, Pai. Amém. E é isso, meus amigos. Sabemos que amanhã não tem live. E tenho preparado bastante coisa, tenho colocado bastante coisa aqui no quarto para a gente conseguir gravar e fazer todas as outras ideias que temos. Né? Minha barba está meio desgrenhada, mas vou dar uma melhorada nela essa semana também para ficar mais legal, porque quando eu gravo esses vídeos são mais longos. E para quem não sabe, estamos aí com o nosso canal Reforbat, né? Você pode procurar Fé Reformada Batista.
e estamos vendo se a gente vai conseguir fazer uma parceria com um instituto chamado IBTEC, né? É um instituto que eu conheci, ele oferece cursos de formação de teologia, mestrado em teologia, doutorado em teologia, tudo com bases reformadas e preços acessíveis, né? Isso é o mais importante, que possamos estudar a palavra de Cristo, a sua vida e toda a trajetória da sua igreja, que é altamente importante para nós. Muitos dos erros que às vezes escutamos e heresias atuais poderiam ser eliminadas se tivéssemos um conhecimento dos pais da igreja, dos primeiros concílios, das reformulações da própria Revolução, né? da Reforma Protestante, e a gente não precisa ir muito longe. Espero que vocês estejam conosco e estejam orando por nós. Sempre que possível, estamos juntos. Se precisarem, podem mandar mensagem que estamos aqui para responder. Não esquece de curtir o canal, está lá no YouTube, youtube.com/ibtec. Tá bom? Fiquem na paz de Cristo e até segunda-feira, se assim Deus permitir. Amanhã tem culto e amanhã é culto de ceia. Espero que exista bênção apostólica. Até a próxima.